Nossa história começa 10 anos no futuro, no Reino da Aliança do Leste. Naquela época, o reino estava à beira da destruição total, causada pelos 5 grandes pecados. Essas entidades, possuindo um poder avassalador, causariam uma catástrofe tão terrível que mudaria a história para sempre. Após o desastre, nada restaria do reino além de cinzas espalhadas e ruínas. Para evitar esse destino, um homem começou a traçar um plano incrivelmente audacioso. Sua estratégia envolvia tornar-se o guardião dos futuros vilões, cuidando deles enquanto ainda eram crianças. No entanto, ele nunca imaginou que essa missão se tornaria um desafio tão grande. Enquanto isso, dentro de uma luxuosa mansão, as páginas de um livro estavam sendo viradas. O protagonista revela que sua vida anterior foi como um assalariado explorado, trabalhando 78 horas por semana, e agora reencarnou em uma família nobre em um mundo de fantasia. O problema é que ele é analfabeto e não possui poderes especiais. Ele se pergunta por que não aprendeu automaticamente o idioma deste mundo. O mordomo o observa e nota mentalmente que nosso protagonista está segurando o livro de cabeça para baixo. Um momento depois, o mordomo anuncia que sua refeição foi servida na sala de jantar. Após uma refeição suntuosa, o jovem satisfeito recebe a oferta de uma criada para ajudá-lo a se banhar. Embora inicialmente surpreso, o protagonista rapidamente aceita sua nova vida como um jovem mestre mimado e inútil em uma família rica. Relaxando na banheira, ele reflete que esta é a vida dos sonhos, mesmo que não tenha a menor ideia de onde está exatamente. A criada então o lembra que os outros jovens mestres retornarão amanhã, então ele deve ir para a cama cedo esta noite. Isso deixa nosso protagonista completamente confuso. Ela explica que está se referindo aos jovens mestres Léo e Antônio, e se pergunta por que ele parece tão distante de sua própria família. Ao ouvir o sobrenome Costa, uma sensação terrivelmente sinistra de familiaridade o atinge. Em um súbito pânico, ele mergulha a cabeça na água, assustando as criadas. Submerso, ele percebe que está no mundo do jogo Psychedelia. Psychedelia é o cenário, onde os 5 vilões que lhe devem impedir de ascender ao poder aparecem. Este RPG por turnos era algo pelo qual nosso protagonista já fora completamente obcecado, dedicando todo o seu tempo livre a ele. No jogo, não importava o caminho escolhido, os 5 grandes pecados inevitavelmente apareceriam. A aparição deles sinalizava a destruição do reino, da nobreza e de todas as cidades. E de todas as famílias nobres a primeira a cair era sempre a família Costa. O filho mais velho é Léo Costa, também conhecido como o Rei do Submundo. O segundo filho, Antônio Costa, era conhecido como o Rei do Contrabando. O protagonista cai de joelhos, horrorizado, pois conhece muito bem essa família disfuncional. Investigar os segredos sombrios da Casa Costa do Reino de Bragança era uma das primeiras missões do jogo. Agora, parado em frente à mansão, ele não consegue acreditar em sua má sorte por ter caído justamente neste lugar. Pior ainda, sua nova identidade é Alan Costa, o terceiro filho e um vilão secundário descartável. Deitado na cama em desespero, ele implora para voltar à sua vida anterior como um trabalhador explorado. Nosso protagonista começa a chorar, lamentando que preferiria ter o salário atrasado por 6 meses a morrer em 10 anos. Ele também reclama que outros protagonistas recebem poderes, enquanto ele chegou de mãos vazias. Mas então, um detalhe crucial sobre sua situação surge na mente de Alan. Como ele conhece o futuro, ele tem o poder de impedir a destruição do mundo antes que ela comece. Com o objetivo de garantir uma vida pacífica como nobre, ele decide reabilitar os 5 grandes pecados. O ingênuo Alan assume que será fácil, já que são apenas crianças, mas esquece que ele mesmo não tem poder algum. 2 meses depois, descobrimos que Ivan, seu cavaleiro, resgatou um grupo de órfãos de uma instalação de experimentos humanos, exatamente como Alan havia solicitado. Ivan informa que colocou uma jovem chamada Júlia no comando do orfanato. O jovem mestre elogia seu cavaleiro, reconhecendo suas habilidades impressionantes. Ivan parece um pouco confuso, perguntando se é um elogio genuíno, pois a expressão vazia de Alan é muito difícil de ler. Com um sorriso forçado e sofrido, o protagonista diz que espera continuar trabalhando com Ivan. O cavaleiro acha isso estranho, lembrando-se de como seu mestre costumava ser emocionalmente expressivo. Alan percebe que sua consciência assumiu o corpo, mas seus músculos faciais ainda não se adaptaram, daí sua incapacidade de sorrir naturalmente. De qualquer forma, Ivan aceita o elogio, e nosso protagonista reflete sobre tê-lo contratado especificamente por sua lealdade inabalável. O cavaleiro então pergunta se toda essa campanha foi orquestrada apenas para salvar a garota Júlia. Como um ex-mercenário experiente, Ivan observa que a menina não é uma criança comum. Um breve flashback mostra o momento em que ele a descobriu em uma cela com outros órfãos. Mesmo acorrentada,
a menina exalava uma aura poderosa, e ele não conseguia entender por que ela se deixou capturar. De volta ao presente, Ivan questiona a decisão de seu mestre de não trazer a menina para a mansão. O protagonista sabe que deixá-la para trás pode parecer abandono, mas foi uma parte calculada de seu plano. A verdade é que a garota é Julia Arruda, uma semi-humana que fez um pacto com uma entidade de outro mundo por poder, e se tornaria o grande pecado da ira entre os 5 grandes pecados, para matar centenas de milhares de pessoas. No entanto, Alan acredita que uma criação pacífica impedirá sua transformação em vilã, neutralizando uma grande ameaça. Agora ele só precisa inventar uma desculpa plausível para o cavaleiro que espera pacientemente por uma resposta. O jovem mestre assume uma expressão séria e declara que a hora simplesmente ainda não chegou. Essa resposta enigmática deixa Ivan completamente confuso, imaginando o que poderia significar. Alan então ordena que deixem o assunto de lado e pede que seja enviado dinheiro para apoiar o orfanato. Ele também entrega uma carta, instruindo-o a entregá-la a Julia, e o cavaleiro pergunta se ela contém algo importante. O protagonista descarta a pergunta, dizendo que é apenas um simples bilhete para saber como a menina está, o que Ivan entende como uma carta de consolo. Obedecendo às ordens, o cavaleiro parte a cavalo enquanto Alan observa da janela de seu escritório. Olhando pela janela, o protagonista pensa que, mesmo que seja uma esperança frágil, o esforço para apaziguar a menina vale a pena. Na realidade, o propósito da carta é usar uma citação que ele ouviu repetidamente no jogo. É uma espécie de mantra usado por um arcebispo em uma tentativa de deter o grande pecado da ira. Tudo isso ocorreu durante o desenvolvimento da personagem dela no jogo Psychedelia. No entanto, na história do jogo, a garota já estava muito consumida por seu poder, tornando qualquer tentativa de salvação fútil. Consequentemente, todos os esforços para acalmá-la falharam, levando a uma batalha inevitável. Mas agora, nesta realidade, Alan acredita que ainda há uma chance de mudar o destino dela. A ideia de fazer amizade com um monstro usando uma citação parece boba, mas ele está disposto a correr o risco. Afinal, essas criaturas adoram deuses de outros mundos e possuem uma mentalidade peculiar, concluindo que são basicamente fanáticos. A cena agora muda para Julia, que está recebendo a fatídica carta. Quando Ivan entrega a carta, ele fica chocado com a quantidade de mana assustadora e avassaladora da menina. Ele a vê como uma criança estranha e sem emoção enquanto ela lê a carta em silêncio. A menina então levanta o olhar e pergunta se foi o próprio Sr. Alan quem enviou esta mensagem. De repente, sua atitude muda para uma fúria explosiva, enquanto ela exige saber por que ele não a quer por perto. Ivan fica absolutamente aterrorizado com a pressão esmagadora da mana dela. Ele percebe que liberar mana com tal intensidade é um feito que só pode ser alcançado por aqueles no nível de mestre. Sem saber o que dizer, o cavaleiro se lembra das desculpas que Alan lhe forneceu. Gaguejando, ele repete as palavras de Alan que a hora ainda não chegou, o que imediatamente acalma a menina. A carta continha a frase exata do jogo, que servia como um código secreto entre eles. Julia aperta a carta contra o peito, acreditando que é uma promessa que apenas seu mestre poderia entender. O confuso cavaleiro põe a mão na espada, enquanto a menina começa a murmurar que entende a intenção de Alan. Ela flutua no ar enquanto sua natureza possessiva e obsessiva é revelada. Esta garota é o grande pecado da ira, a filha do monstro, a rainha de sangue Yara. Enquanto isso, de volta à mansão, nosso protagonista descansa confortavelmente, satisfeito por ter ganhado mais tempo para si mesmo. Ele sente uma onda de motivação, e parece que até a lua está torcendo por seu grande plano. Algum tempo depois, o protagonista está na biblioteca procurando por pistas, quase soterrado por uma pilha de livros. Nesse momento, o cavaleiro o encontra em um estado de frustração e relata que a segunda criança foi resgatada. O jovem mestre pergunta se o garoto foi tratado com cuidado, e Ivan confirma que ele foi salvo. Ivan está prestes a dizer mais alguma coisa, mas de repente um homem arromba a porta da biblioteca. É Antônio, o segundo filho da família Costa. O irmão mais velho zomba do protagonista por segurar um livro sabendo que ele não sabe ler. Ele o agarra agressivamente e diz para ele responder. Nosso protagonista pondera como o Alan original reagiria. Com base nisso, ele decide não revidar, abaixa a cabeça e diz: parece que você quer usar a biblioteca, então eu vou sair. Cheio de si, Antônio acrescenta mais um insulto chutando seu irmão mais novo enquanto ele está no chão. Mas, do nada, uma adaga voa pelo ar e se crava na parede, a poucos centímetros do rosto de Antônio. O recém-chegado ordena que os vermes se calem, deixando Antônio completamente paralisado. Este é Léo Costa, o filho mais velho, que declara não querer ver sangue logo de manhã, então eles devem sair. Antônio o encara, dizendo para ele largar essa atitude superficial ao entrar na biblioteca.
Léo responde, dizendo que ele cheira drogas, então deve sair enquanto pode. O protagonista lembra que, no jogo, a família Costa teve um fim rápido. No entanto, a influência deles era imensa. Essencialmente, seus dois irmãos desprezíveis estão envolvidos em uma intensa luta pelo poder para se tornar o próximo chefe da família. Para complicar as coisas, Léo é uma figura colossal no submundo, conhecido como o Rei do Submundo. Antônio também não é pouca coisa, gerenciando uma gangue e sendo conhecido como o Rei do Contrabando. Testemunhando o confronto deles, o protagonista se retira rapidamente, não querendo se envolver na loucura deles. Com a ajuda de seu cavaleiro, o protagonista decide que sua melhor estratégia de sobrevivência é bancar o fraco incompetente. Ele desaba em um sofá, completamente exausto, enquanto Ivan menciona que a segunda criança resgatada também não é uma pessoa comum. O protagonista fica ali, aparentemente perdido em pensamentos, enquanto o cavaleiro o observa. Isso deixa Ivan extremamente curioso, imaginando como seu mestre conhece tantos segredos sombrios. Percebendo o cansaço do jovem, o cavaleiro conclui que ele deve estar trabalhando demais. Comentando sobre como seu mestre é peculiar, ele confirma que a criança resgatada foi levada em segurança para o orfanato. O protagonista então reflete que chamar o menino de incomum é um eufemismo, ele é uma ameaça de nível catastrófico. Neste reino, formado pela Aliança de Nações, o poder central é o Reino de Caldas. E o menino que eles acabaram de resgatar de um mercado de escravos não é outro senão o segundo grande chefe do jogo, Davi Magalhães. Depois de ser vendido como escravo, o menino sofreu inúmeras dificuldades, sendo passado de mestre em mestre. Essa tortura incessante o transformou na personificação de um dos grandes pecados, o grande pecado da preguiça. No futuro, ele estava destinado a se tornar incrivelmente poderoso, aniquilando reinos inteiros das maneiras mais horríveis imagináveis. Mas, ao contrário de seu título, ele era um trabalhador esforçado, razão pela qual o protagonista insiste em tratá-lo com gentileza. Ele então diz a Ivan: a razão para mandá-lo para o orfanato é a mesma de antes, a hora ainda não chegou. Na carta para Júlia, ele fez uma conversa fiada e incluiu um pedido especial. Ele pediu a ela que cuidasse de uma nova criança que ele estava enviando, que não estava se sentindo muito bem. No orfanato, vemos o jovem Davi sozinho, rejeitado pelas outras crianças. Naquele momento, uma figura se aproxima do menino. É Júlia, que veio procurá-lo. Aproximando-se do menino, Júlia observa que ele está completamente quebrado e sem esperança. Ela olha para as mãos dele, reconhecendo as marcas de um ritual sombrio, brutal e poderoso. A garota então pergunta se foi o ritual do sol negro que o deixou em um estado tão lamentável. Apesar de sua condição, ela o parabeniza porque a grande lua o escolheu através de todas as provações. Com isso, ela o exorta a abraçar o poder que lhe foi concedido e a liberar seu potencial latente. Ela estende a mão com um sorriso sinistro, prometendo que se ele jurar lealdade ao mestre dela, o menino finalmente alcançará sua tão esperada vingança contra todos que o prejudicaram. Depois de entregar a mensagem, ela pega a carta e decide que é hora de enviar sua primeira resposta com uma saudação gentil. Enquanto isso, na mansão da família Costa, nosso protagonista está desfrutando de um raro momento de paz, quando o cavaleiro invade o local, gritando freneticamente que algo terrivelmente errado aconteceu. Ivan quase chama o segundo jovem mestre de lixo na frente do protagonista. Totalmente confuso, o protagonista pergunta o que diabos aconteceu com aquela escória. Parece que seu irmão Antônio foi encontrado morto no pátio da mansão. Vemos então o funeral do segundo filho, com muito poucos presentes. O pai deles está presente com duas mulheres que parecem extremamente entediadas. Alan observa a cena sombria, pensando que sua família é verdadeiramente podre, como algo saído de um romance de fantasia sombria. Olhando para o caixão, ele acha a história de uma queda acidental muito suspeita, pois não foi assim que aconteceu no jogo. Na linha do tempo do jogo, o irmão mais velho, Léo, eliminaria Antônio muitos anos depois para garantir o título de conde. No funeral, Léo exibe um sorriso vitorioso, e o protagonista imediatamente sabe que ele deve ser o culpado. De qualquer forma, Alan não está particularmente preocupado com as lutas de poder da família dentro da mansão. O único objetivo que ele precisa manter é a verdadeira missão: lidar com a ameaça dos 5 grandes pecados. A cena agora avança um ano. Com a questão do herdeiro resolvida e Léo assumindo o negócio de drogas, o distrito se tornou mais pacífico. Então vemos o protagonista e seu cavaleiro comendo doces, aproveitando a paz recém-encontrada. Durante esse tempo, o protagonista e Júlia se tornaram amigos por correspondência, permitindo que ele monitorasse a situação dela. Em sua carta mais recente, ela compartilha que as crianças estão prosperando, e ele acha as descrições dela sobre elas adoráveis.
O final da carta também inclui uma lista de novos patrocinadores para o orfanato. O protagonista nota que a lista ficou mais longa, e Ivan concorda que são boas notícias, embora seja estranho. O cavaleiro então muda de assunto, revelando que a guilda de informações encontrou uma pista em sua busca. O protagonista suspira aliviado, pois isso significa que ele pode finalmente localizar o terceiro chefe do jogo. As coisas estão progredindo sem problemas, e nosso protagonista está se preparando para uma noite tranquila e pacífica. A cena agora muda, e vemos a silhueta de um homem tirando a própria vida. Em um centro de distribuição de mercadorias, alguns homens comentam sobre como o chefe Léo é generoso. A organização deles se orgulha de ter centenas de membros, mas de repente o caos irrompe. Os capangas se veem sendo controlados, forçados a se atacar contra sua vontade. Os homens gritam por ajuda, impotentes para impedir seus próprios movimentos. O caos continua enquanto todos os membros da gangue se voltam uns contra os outros em um frenesi brutal. Um único sobrevivente implora por ajuda, mas uma figura misteriosa simplesmente observa o massacre à distância. É o jovem Davi, orquestrando toda a cena e conduzindo seu show de marionetes. Julia se junta a ele e diz que gostou muito da apresentação. Davi questiona o propósito de tudo isso, e ela pergunta se ele sente pena deles. Davi responde: não, porque eles trituram pessoas para criar substâncias ilegais. Eu só não sei se isso tem algo a ver com a minha vingança. Julia então explica que tudo isso é para preparar um espaço para o retorno do mestre. Como eles poderiam deixar este lugar em ruínas quando ele chegar? Combinando seus poderes, eles criam uma enorme fonte de energia no local. Os dois então voam, declarando que tudo prosseguirá de acordo com a vontade do mestre. No rescaldo, um pilar de luz gigante é visto perfurando o local onde eles estavam. O símbolo da lua azul é gravado no chão enquanto eles se declaram a espada do Senhor. Mais 2 anos se passam, e nosso protagonista tornou-se amigo por correspondência de Julia. De volta à mansão, Ivan está procurando freneticamente por seu jovem mestre. Ele o encontra no pátio, e o protagonista o cumprimenta com uma atitude casual. O cavaleiro relata que a 5ª e última criança foi levada em segurança para o orfanato. Alan se sente aliviado, sabendo que, com o tempo, os 3 grandes pecados restantes também foram protegidos. Ele oferece a seu cavaleiro alguns doces, e ele aceita agradecido, pegando todos eles. A busca pelo grande pecado da ganância se provou difícil, mas após 1 ano de busca eles finalmente tiveram sucesso. O protagonista diz a Ivan que ele fez um trabalho excelente, e agora pode descansar pois a missão do orfanato está completa. Com a confirmação de Alan de que o trabalho deles terminou, o cavaleiro pode finalmente respirar aliviado. Ivan então pergunta por que seu mestre não parece mais feliz agora que a tarefa terminou. O protagonista insiste que está sorrindo, embora sua expressão perpetuamente vazia diga o contrário. Alan se espreguiça na grama. Ele se deita pensando que tudo correu ainda melhor do que ele esperava. Uma montagem mostra os chefes de Psychedelia. Cada um deles tem um passado cheio de sofrimento e dor. Fica claro que todos eles se tornaram os 5 grandes pecados como resultado de suas trágicas histórias. A probabilidade de salvar todos eles perfeitamente antes que essas tragédias ocorressem era quase nula. É por isso que o protagonista priorizou resgatá-los antes que fossem completamente empurrados para o abismo. Nosso rapaz então pergunta ao cavaleiro sobre a situação do orfanato. Ivan lhe entrega uma carta relatando que as crianças, que antes pareciam bonecas quebradas, agora estão muito melhores. Ouvindo isso, Alan decide que não será necessário contratar cuidadores adicionais. Ele não esperava que Julia administrasse as coisas no orfanato com tanta competência. Pode ser devido à sua personalidade no jogo, que lhe deu um forte apego ao lugar. Olhando por esse ângulo, ele percebe que Julia é na verdade uma boa pessoa. Assim que Ivan pergunta sobre o conteúdo da carta, ele vê que Julia escreveu que as crianças estão crescendo saudáveis, e não há necessidade de se preocupar. Um sentimento de orgulho surge no protagonista, que conclui que um ambiente positivo realmente faz toda a diferença. Isso desperta a curiosidade de Ivan, e ele pergunta quando ele planeja conhecer as crianças. O protagonista desvia o olhar enquanto diz para si mesmo: eu não pretendo encontrá-los nunca. Embora fosse ótimo estar perto deles, eles não têm exatamente as personalidades que se gostaria de ter por perto no jogo. Talvez seja porque o processo de sua transformação nos grandes pecados foi muito brutal. Agora não seria tão ruim já que eu os salvei antes que passassem por esses eventos, mas ainda tenho medo. Ele então diz a Ivan que talvez em 5 anos ele os encontre. De qualquer forma, o protagonista está determinado que, neste mundo de fantasia sombria, ele deve aprender a se proteger.
Felizmente ele tem aptidão para magia, e é então que o cavaleiro pergunta se ele já ouviu falar da Lua Azul. Alan nunca ouviu esse nome, então Ivan explica que é um grupo que se especializou em caçar organizações criminosas. O protagonista pensa que parece uma causa nobre, mas os descarta como irrelevantes para seu conhecimento, prevendo que eles logo desaparecerão. Mas Ivan acrescenta que eles também derrubaram nobres, e é por isso que ele achou que seu mestre poderia saber sobre eles. Agora, se sentindo inseguro, Alan instrui o cavaleiro a dormir no quarto ao lado como medida de segurança. Enquanto isso, na base da Lua Azul dentro do orfanato, as crianças se reúnem para seu relatório semanal. Julia pergunta sobre a região norte, e Samara, o grande pecado do orgulho, confirma que cuidou disso. Ela se gaba de ter eliminado os traficantes de escravos sem que sua identidade fosse descoberta. Ela salta no ar enquanto diz à garota sentada perto dela que a roupa que ela fez é ótima. Rafaela, o grande pecado da ganância, relata que se livrou de todos os corpos de forma limpa, derretendo-os. Depois, um menino confirma que a região sul foi pacificada e que os locais de experimentos ilegais em humanos não existem mais. Daniel, o grande pecado da pureza, informa que os canalhas da Avalon que estavam causando problemas foram reduzidos a picadinho. Julia fica satisfeita que tudo está ocorrendo de acordo com a vontade de seu amado mestre. Ela declara que eles são a Lua Azul, adoradores da grande lua, que existem para a glória dele. Nesse momento, Davi anuncia que parece haver um problema. Julia lança um olhar aterrorizante, perguntando qual poderia ser o problema quando tudo é perfeito sob a vontade dele. Davi levanta um pergaminho dizendo: o chefe da Avalon não é o filho mais velho da família do conde onde ele reside? Encontrei uma ordem manuscrita perigosa enquanto limpava o sul. O filho mais velho do conde parece estar mirando na grandeza dele. Julia fica furiosa com essa notícia. Incrédulos que alguém ousaria agir contra seu mestre, todos os outros membros da Lua Azul ficam tensos enquanto Julia libera sua aura assassina. Ela vê que Léo planeja envenenar lentamente seu senhor para matá-lo. Julia amassa furiosamente o papel, seu lado possessivo em plena exibição, enquanto decide seu próximo curso de ação. A cena agora avança 2 anos. O Conde Costa faleceu, e testemunhamos seu funeral sem emoção e com poucos presentes. A causa oficial de sua morte foi parada cardíaca, embora seja fortemente implícito que foi por overdose de drogas. Durante a cerimônia, o protagonista ouve uma conversa sobre outro ataque da Lua Azul, e fica surpreso. Aparentemente, o grupo organizou uma emboscada noturna e aniquilou completamente outra gangue. Este último incidente finalmente forçou as autoridades e a nobreza a levar a Lua Azul a sério. O funeral do conde termina silenciosamente com quase ninguém lamentando sua partida. Após a cerimônia, o protagonista e o cavaleiro retornam à mansão. Ivan pergunta o que ele planeja fazer agora que seu pai se foi, deixando o futuro incerto. O protagonista começa a arrumar suas coisas, dizendo ao cavaleiro para fazer o mesmo, pois eles partirão imediatamente. Ivan fica chocado com essa reviravolta e pergunta se eles estão abandonando a herança da família. O protagonista esclarece que não é bem isso. Eles estão simplesmente se mudando para a parte sul de seu território. O cavaleiro de repente percebe que eles estão se mudando para a pequena vila de Campos. O protagonista confirma, e a dupla parte em uma luxuosa carruagem para sua nova casa. Da varanda, o irmão mais velho, Léo, os observa partir. Enquanto isso, na nova casa, nosso jovem está na cozinha preparando o café da manhã. Com uma habilidade surpreendente, ele prepara uma rabanada de aparência deliciosa. Mas 3 dias depois, nosso protagonista logo se vê de volta à mansão para outro funeral, desta vez para seu irmão Léo. Ele não consegue acreditar que está de volta a este lugar, imaginando por que as coisas se desviaram tanto do jogo. Olhando para o caixão, ele descobre que a causa da morte foi uma facada no coração. Alan começa a ponderar quem poderia ter a audácia e o poder para derrubar seu irmão. Ele tenta perguntar a um guarda sobre o incidente, mas o homem recua com medo. O guarda gagueja um pedido de desculpas por fazer contato visual antes que seu companheiro o puxe para longe. Nosso rapaz fica confuso com as reações exageradas de todos no funeral. O cavaleiro Ivan se aproxima, e Alan pergunta se ele descobriu algo novo, mas Ivan desvia da pergunta com uma expressão séria, e pergunta se foi o protagonista quem fez a Avalon desaparecer da noite para o dia. Alan encara incrédulo e se vira para os outros com um olhar confuso. Todos eles desviam o olhar em pânico. A história então volta ao dia em que Alan partiu para a vila de Campos. Ivan havia perguntado por que ele escolheu uma pequena vila em vez de uma cidade grande. Uma expressão sombria passou pelo rosto do jovem mestre enquanto ele explicava para si mesmo que Campos era a peça final de seu plano. Ele detalhou como salvou os 5 grandes pecados de seus destinos cruéis e trágicos. Ao fazer isso,
ele também impediu o futuro catastrófico em que eles destruiriam o mundo. Graças à sua intervenção, as crianças agora podem crescer em paz e viver vidas normais. Campos não tinha nenhuma conexão com a história original, mas ainda continha uma vila da família Costa. Isso a tornava o esconderijo perfeito para ele viver uma vida tranquila e luxuosa como nobre. O protagonista diz a Ivan que tudo tem uma razão, mas Ivan não é mais tão ingênuo, declarando que ele não pode mais enganá-lo, e que ele sempre diz essas coisas quando não pode se dar ao trabalho de explicar. Percebendo que seu cavaleiro é mais esperto do que parece, o protagonista tenta encerrar a conversa. Da varanda da mansão, o irmão mais velho observava a carruagem de seu irmão partir. Ele pensou consigo mesmo: devo matá-lo ou não? Não importa se ele vive ou não. Eu ia matá-lo com veneno após a morte do pai de qualquer maneira. Ele disse que iria para a fronteira em silêncio, então perdi toda a razão para matá-lo agora. Ele então reflete por um momento e se pergunta se é porque as coisas com a Avalon não correram bem. Ele declara que o garoto apenas o irrita. Então ele chama seu capanga Armando e ordena que o homem siga a carruagem. Armando, o braço direito de Léo, pergunta se a ordem é para eliminar o jovem mestre. Léo se vira surpreso, sem entender o motivo de uma pergunta tão direta. Isso é confuso porque Armando é do tipo que segue todas as ordens sem questionar. Ele não consegue entender por que seu subordinado mais confiável de repente está questionando uma ordem. Impaciente, ele grita que o trabalho dele é simplesmente obedecer, mas antes que ele possa terminar a frase, Armando o ataca sem piedade. Léo fica em choque total, incapaz de processar a traição de seu próprio braço direito. O capanga então revela que, coincidentemente, ele tem um hobby de jogar jogos de guerra, comentando que tem sido muito divertido até agora. Descobrimos que Armando é na verdade Heitor, um membro da Lua Azul. Ele diz a Léo: temos uma crença ensinada pela Lua de Sangue. Como a Lua Azul é a espada daquele homem, é natural que hajamos de acordo com a vontade dele. Mas se alguém tentar prejudicar a Grande Lua, podemos agir por nossa própria vontade. Heitor desfere o golpe final, e Léo cai no chão. Heitor revela que esperou muitos anos para ouvir aquelas palavras traiçoeiras, dando-lhe a justificativa para agir. Léo ameaça que seus homens buscarão vingança, mas Heitor simplesmente declara: com suas palavras, a Avalon desaparecerá deste continente para sempre. Ele acrescenta que é uma pena que a Grande Lua tenha dado uma chance, mas ela foi desperdiçada. Do telhado, o espião observava a lua antes de partir para completar sua missão. Na manhã seguinte, o sol nasceu sobre Vila Sol, e nosso protagonista acordou de bom humor. Para ele, esta aldeia era um verdadeiro paraíso. Ele amava esta vida pacífica, acordando e comendo quando quisesse. Ele pôde finalmente desfrutar da vida de um verdadeiro nobre, com todo o conforto. Ele até considerou abrir um negócio de torradas francesas, satisfeito com o sucesso que estava fazendo. Mas sua paz foi interrompida quando Evan entrou correndo com uma carta urgente para seu mestre. Quando o protagonista leu a mensagem, a torrada caiu de sua boca em choque. A carta convocava Alan Palácio a retornar após a morte de seu irmão, Léo. E assim, o paraíso do protagonista durou apenas 4 dias antes que o caos o encontrasse novamente. Ele retornou à mansão mais uma vez, apenas para ser recebido pelos preparativos para outro funeral. Ele não conseguia entender por que todos agiam de forma tão estranha e assustada ao seu redor. Seu cavaleiro então perguntou sem rodeios desde quando ele havia se tornado o Lorde das Trevas. Essencialmente, nosso garoto havia tropeçado acidentalmente em uma simulação interminável de mal-entendidos bizarros. Desesperado por clareza, o protagonista implorou ao cavaleiro que explicasse como ele havia se tornado o vilão. Evan explicou que, como Léo faleceu logo após a partida deles, o protagonista tinha um álibi perfeito. Essa revelação chocou o protagonista, que ficou atordoado com a perfeita coincidência de eventos. E com a Avalon agora dissolvida, não havia mais ninguém para levantar questões sobre a morte de Léo. Através dessa cadeia de eventos, ele havia se tornado, sem querer, o governante das sombras do território, ao orquestrar o assassinato de um mestre da espada. O protagonista ficou completamente sobrecarregado, sem saber por onde começar a desembaraçar essa bagunça. Ele se lembrou da Lua Azul e perguntou a Evan se eles poderiam estar por trás de tudo. No entanto, o cavaleiro relatou que a Guilda de Informações achava isso muito improvável. Ele explicou que este grupo nunca deixava corpos para trás, mas sempre deixava uma marca registrada. Em contraste, os membros da Avalon foram todos abatidos por espadas. Evan declarou que o caminho para o inferno havia sido aberto. Nosso garoto finalmente entendeu por que era o principal suspeito, e por que acreditavam que ele era o Lorde das Trevas que havia matado um mestre da espada. O rapaz então murmurou para si mesmo: bem, a Lua Azul não aparece no jogo. De jeito nenhum aqueles fracotes estariam por trás disso, pois eles desapareceram antes mesmo do início da história original. Então quem seria? Enquanto isso, no esconderijo da Lua Azul,
Julia perguntou se algum vestígio havia sido deixado para trás. Rina confirmou que não deixou nada, e Sandro se gabou de sua própria eficiência. Dennis relatou que 486 soldados de Avalon permaneciam. Ramon observou que isso era exatamente como Julia havia previsto. Ele se gabou de ter cortado todos os inimigos ao meio. Julia expressou sua satisfação, declarando o plano um sucesso retumbante. E assim, Avalon, a organização colossal que outrora governou o reino de Asteria, encontrou seu fim nas mãos da Lua Azul. Em apenas 5 dias, Avalon foi completamente aniquilada, reduzida a cinzas. Mas Ramon interveio, dizendo que a limpeza ainda não havia terminado, para a confusão de Julia. Ele apresentou um documento revelando mais nobres com laços com a Avalon. Aparentemente, o Duque Altia estava profundamente envolvido em suas atividades ilícitas. Julia permaneceu em silêncio por um momento. Mas sua expressão revelava tudo o que ela estava pensando. Com uma fúria fria em seu rosto, ela disse: "Vocês já sabem o que fazer a seguir." Os outros membros da Lua Azul se prepararam para a próxima missão de purga. Ramon disse com um sorriso sinistro que cuidaria disso silenciosamente. Julia então suspirou aliviada, satisfeita que o plano estava progredindo como planejado. Ela perguntou se a Guilda de Informações estava lidando com a história discretamente. Rina confirmou que eles não estavam ligando o incidente à Lua Azul de forma alguma. Todas as guildas atribuíram um massacre ao inferno criado pelo Mestre da Espada. Julia então ordenou que permanecessem vigilantes, pois a notícia disso nunca deveria chegar aos ouvidos de seu mestre. Dennis apontou que os próprios parentes de sangue do mestre tentaram prejudicá-lo, então eles simplesmente agiram primeiro. Julia lembrou-o severamente que eles eram uma espada, e uma espada não deve pensar por si mesma. A Lua Azul só se move sob o comando de seu mestre, a Grande Lua. Ela os advertiu para nunca desapontar essa pessoa, pois ele sabe absolutamente tudo. Dennis observou Julia enquanto murmurava para si mesmo: "Eu não entendo. Para alguém tão avassaladoramente capaz como Julia sentir-se ansiosa e inquieta, apenas por medo de ser descoberta." Dennis então pegou o documento, reconhecendo que entendia a mensagem e sua próxima missão. Tudo o que faziam era pela Grande Lua. De volta à mansão, nosso protagonista estava completamente exausto, incapaz de aguentar mais trabalho. Após o funeral, ele ficou soterrado em papelada e deveres familiares por um mês inteiro. Com a linha do tempo do jogo agora alterada, todo o peso dos deveres de herdeiro recaiu sobre seus ombros. De repente, seus vassalos chegaram com ainda mais pilhas de documentos empurrando para uma espiral de desespero. O protagonista não entendia por que todos estavam trabalhando tão diligentemente quando antes eram tão preguiçosos. Os vassalos interpretaram mal sua frustração como raiva e, por medo, decidiram trabalhar ainda mais. O protagonista percebeu que os rumores de ele ser um mentor implacável estavam, sem querer, motivando sua equipe. Enquanto isso, em um quarto mal iluminado, Evan estava assando comida na lareira. Ele comentou sobre como estava surpreso com o progresso de seu mestre nos últimos 2 anos. O protagonista havia alcançado o 2º círculo de magia em apenas 2 anos de estudo autodidata de alquimia. Normalmente, atingir esse nível levaria 4 anos, e apenas para os naturalmente talentosos. O protagonista disse casualmente: "Concordo que meu talento é muito bom." Enquanto isso, ele murmurou para si mesmo que havia treinado incansavelmente por ansiedade, e pela necessidade de autoproteção. Além disso, a técnica que ele usava exigia um controle de mana extremamente preciso e delicado. No entanto, ele se perguntava qual era o sentido de ter um poder que ainda era muito fraco e instável. Ele nunca imaginou que realmente usaria magia, e a ideia inicial o empolgou. Ele presumiu que, uma vez que seu plano estivesse completo, estaria seguro para aprender em seu próprio ritmo. Mas a dura realidade que ele descobriu foi que sua reserva de mana era ridiculamente pequena. Uma reserva de mana é como a constituição física de um atleta, um traço inato com o qual você nasce, e a sua era tão minúscula que limitava severamente seu potencial mágico, para sua grande frustração. A reserva de mana era tão pequena que nem mesmo o treinamento mais rigoroso poderia compensar. No entanto, o protagonista tinha um trunfo na manga. Nesse momento, Evan entregou um convite para um baile. O protagonista ficou confuso com o convite. Ao chegar ao local, ele encontrou um salão de baile luxuoso cheio de nobres dançando e socializando. O protagonista e seu cavaleiro apareceram em trajes elegantes e se destacaram. Mas o jovem lorde já se sentia exausto só de ver toda a alta sociedade. Este baile era uma reunião regular da nobreza na região sul do reino de Asteria. Como ele estava prestes a se tornar o próximo conde, ele decidiu aproveitar a oportunidade para expandir sua rede de contatos. No entanto, para sua surpresa, todos os nobres pareciam estar ativamente evitando-o, alguns até fugindo de sua presença. Nosso rapaz acenou para eles,
e todos recuaram aterrorizados. Completamente confuso, o protagonista observou os nobres se afastarem dele como se ele carregasse a peste. Evan suprimiu uma risada e tentou tranquilizar seu mestre. Mas o protagonista insistiu que não estava nem um pouco incomodado. Ele então dispensou Evan com um aceno, dizendo que o veria mais tarde. Enquanto nosso rapaz avançava graciosamente, ele murmurou para si mesmo: "Isso é exatamente como o esperado. Eu sei que eles me desprezam pela minha falta de refinamento. Ao contrário dos dias do meu honrado bisavô, a atual família Palácio está cheia de desordeiros do leste. Mas nosso rapaz veio preparado e com um plano para virar o jogo." Ele pegou uma taça de vinho e se preparou para usar as habilidades sociais que havia praticado em segredo. Aproximando-se de uma dama, ele elogiou o sabor único e o aroma distinto do vinho. Com um sorriso gentil, ele mencionou que adoraria comprar algumas garrafas para sua própria casa. Infelizmente, seu sorriso parecia tão forçado e sinistro que a pobre mulher ficou apavorada. Ela o encarou com os olhos arregalados, quase derrubando a taça de vinho de puro terror. A mulher fugiu em pânico, garantindo-lhe que falaria com o pai imediatamente para providenciar o vinho. Outros convidados começaram a sussurrar que ele havia chantageado a mulher, e que era ainda pior que seus irmãos, um verdadeiro monstro. Evan riu disso, e o protagonista tentou racionalizar a situação, dizendo a si mesmo que a jovem era simplesmente muito tímida. Parece que o protagonista estava em negação. Algum tempo depois, Evan relatou que a lista de presentes do protagonista havia crescido novamente. Os novos espólios incluíam um cavalo de qualidade, chás raros, metais preciosos e o vinho de edição limitada mencionado anteriormente. Parece que o protagonista abordou muitas outras pessoas e as aterrorizou também. Agora ele estava desanimado, percebendo que o nome Palácio era mais infame do que ele pensava. Impulsionado por rumores de que ele havia eliminado seus próprios irmãos, ele se tornou alguém a ser evitado a todo custo. Não vendo esperança em formar conexões, ele decidiu sair para tomar um ar e clarear a mente. Uma misteriosa mulher ruiva observava o jovem lord com uma expressão pensativa enquanto ele se afastava. Seus olhos o seguiram enquanto ele se dirigia à varanda do salão de baile. Lá fora, na varanda, nosso protagonista ponderava sobre onde seu plano perfeito havia dado errado. De repente, uma voz feminina falou, perguntando se poderia falar com ele. Ele se virou surpreso, imaginando quem, de todas as pessoas, ousaria se aproximar dele. A garota se adiantou e se apresentou como Lória, a terceira filha do Duque Altia. O protagonista reconheceu o nome instantaneamente, sabendo que essa família desempenhava um grande papel de vilã no jogo. Ele a cumprimentou sem jeito enquanto pensava: a Casa Altia, uma das 3 grandes potências sombrias de psiquedélia, conhecida como os Desordeiros do Norte. Então, de jeito nenhum ela era uma pessoa comum. Mas por que eu não me lembro dessa garota do jogo? Não acho que ela tenha aparecido em nenhum lugar. Pessoal, será que essa garota também é da Terra? Lória foi direto ao ponto, com os olhos cheios de desespero enquanto implorava por sua ajuda. Ela implorou que ele lhe emprestasse sua força, e o protagonista olhou de volta para ela com um olhar sombrio e ameaçador. A garota então revelou um segredo terrível: ela estava prestes a se tornar o alvo de um assassinato mortal. Alan ouviu atentamente enquanto ela expunha a situação precária em que se encontrava. Lória explicou que, como filha da amante de seu pai, ela sempre desfrutou de seu amor e proteção. Mas agora, o Duque Altia havia adoecido gravemente, e seu escudo contra o mundo desapareceu. Ela revelou que suas próprias irmãs estavam conspirando para eliminá-la para garantir sua herança. O protagonista percebeu que a história dela era outra luta cruel pela sobrevivência neste mundo impiedoso. Ele finalmente entendeu por que não se lembrava dela. Na linha do tempo original do jogo, ela já estava morta. Lória então pediu formalmente a ajuda de Alan, mas ele recusou imediatamente sem pensar 2 vezes. Ele já tinha problemas demais, e não queria se envolver no drama de outra família. Ela lhe disse que ele poderia ter metade de sua herança, mas ele simplesmente se afastou. Ele raciocinou consigo mesmo que quisesse ajudar, não tinha o poder excepcional para fazer a diferença. Ele se virou para ir embora, deixando a garota na varanda para enfrentar seu destino incerto. Antes de sair completamente, ele suspirou e olhou para trás. Ele disse a ela enigmaticamente que coisas boas aconteceriam. Ao partir, ele silenciosamente expressou sua esperança de que ela encontrasse um forte aliado para ajudá-la a sobreviver à ira de suas irmãs. De longe, uma figura encapuzada e misteriosa observava a troca, concluindo que Altia havia se aproximado da grande lua. Ela considerou alertar a lua de sangue, mas outra figura encapuzada apareceu e a deteve. A figura disse que não seria necessário, pois se a inteligência deles estivesse correta, Lória era a única Altia não envolvida com a Avalon. Portanto, ela era a única Altia
que não estava entre os alvos de Ramon. Dennis então comentou que isso simplificava as coisas, já que os outros Altias seriam eliminados em breve. De sua posição elevada acima do salão de baile, eles observaram o protagonista e planejaram bloquear informações para que o incidente de Avalon não chegasse a seus ouvidos. De volta ao baile, o protagonista sentiu um vazio estranho no salão, como se estivesse cercado por uma barreira invisível. A mulher ruiva se aproximou e o cumprimentou, e por um momento ele sentiu um pingo de esperança de socializar, mas quando ele se virou reconheceu o rosto dela do jogo. E percebeu que ela era outra figura questionável. Ele concluiu que qualquer um que iniciasse uma conversa com ele não poderia ser um nobre comum. Ele a cumprimentou formalmente pelo nome, Lady Zenônia, e a mulher pareceu surpresa por ele saber quem ela era. Nosso rapaz respondeu suavemente que ela era bastante famosa de várias maneiras. A história então fornece um resumo das 3 grandes famílias vilãs do reino de Asteria. Ao norte, está a Casa Altia. Ao leste, está a Casa Palácio, a própria família disfuncional do protagonista. E ao oeste estão os desordeiros da Casa Zenônia, uma perigosa família do crime. A mulher era Cália, a filha mais velha do Conde Zenônia, e uma figura importante no submundo. Se os Palácio eram uma gangue de rua, os Zenônia eram um sindicato do crime mais sofisticado e perigoso. O protagonista então entrou em pânico internamente. Ele só queria fazer algumas conexões para uma vida pacífica. E tudo o que encontrou foram problemas. Ele elogiou a beleza dela como uma forma de desviar a atenção, mas a mulher aceitou graciosamente o elogio. Cália, com um olhar astuto e sedutor, disse: "Eu gostaria de conversar mais com você, o que me diz?" Mas ele recusou educadamente. "Eu adoraria, mas há muitos olhos sobre nós no momento." Enquanto isso, ele silenciosamente implorava para que ela o deixasse ir rapidamente. Cália sorriu, comentando que ele era exatamente como os rumores diziam, um homem misterioso. Ela se despediu esperando que se encontrassem novamente, o que deixou o protagonista inquieto. Ele ficou com perguntas sobre as intenções dela após o encontro inesperado. As figuras encapuzadas observavam de cima, notando que o incidente de Avalon havia sido contido com sucesso. Mas uma nova preocupação surgiu, pois Cália parecia ter enviado seus subordinados para seguir o protagonista. A Lua Azul então decidiu vigiá-la de perto e eliminá-la se ela representasse uma ameaça ao seu mestre. A cena agora muda para mais tarde. O protagonista e seu cavaleiro chegam a um desfiladeiro desolado, e Evan pergunta se ele tem certeza disso. Um brilho de excitação aparece nos olhos do protagonista. Ele finalmente encontrou seu verdadeiro objetivo, o Labirinto do Sul. Ele declarou que desta vez era para valer, observando que a localização era muito mais fácil de encontrar do que no jogo. Na verdade, toda a razão de sua vinda ao sul era o Labirinto dos Sussurros, uma masmorra secreta. Lá dentro, era preciso resolver os quebra-cabeças de 8 câmaras para receber um artefato inestimável como recompensa final. O protagonista ainda se lembrava de todas as rotas e quebra-cabeças, e estava ansioso para finalmente começar a aumentar seu poder. Ver a entrada do labirinto pessoalmente com suas runas brilhantes o deixou genuinamente impressionado. A sensação era diferente, mesmo que ele tivesse entrado nesta masmorra inúmeras vezes no jogo. Ele murmurou que o interior do desfiladeiro parecia artificial, como se alguém o tivesse construído propositalmente. Evan perguntou como ele conhecia tais lugares, e o protagonista respondeu enigmaticamente que costumava vir aqui. Nosso rapaz então percebeu seu deslize e disse que estava apenas brincando, e que tinha seus próprios métodos. Ver sua expressão assustadora fez Evan pedir para ele não brincar com uma cara tão séria. Mais tarde, adentrando o labirinto, vemos um dragão esmagado pela mão de um golem de pedra gigante. Evan alertou que a criatura os esmagaria se não resolvessem o quebra-cabeça da sala corretamente. O protagonista observou calmamente. Evan olhou para seu mestre, maravilhado com como ele podia permanecer tão calmo em uma situação tão terrível. Evan refletiu que mesmo depois de 4 anos, ainda não conseguia entender seu mestre. O cavaleiro estava perplexo sobre como seu mestre sabia tanto apesar de nunca ter saído do território. No entanto, sua confiança no jovem era absoluta, pois segui-lo sempre trazia resultados positivos. Enquanto isso, o protagonista se encolheu com a visão grotesca, quase torcendo o pescoço para desviar o olhar. Finalmente o último quebra-cabeça foi resolvido, e eles entraram na câmara final do labirinto. O protagonista instruiu Evan a pegar apenas o anel preto, deixando todos os outros tesouros para trás. Evan, no entanto, pegou as barras de ouro e questionou o valor do anel simples, mas o protagonista insistiu que as outras joias só atrairiam problemas. Nosso protagonista finalmente obteve o juramento de vínculo, um artefato de imenso poder.
Ele garantiu que o caminho de volta seria seguro, embora seu cavaleiro permanecesse cético. Mas ao saírem, eles se viram cercados por golems de pedra gigantes, os antigos guardiões do labirinto. Evan entrou em pânico, mas imediatamente se preparou para a batalha, pronto para proteger seu mestre a todo custo. Alan, com calma determinação, declarou que cuidaria disso sozinho desta vez. Evan tentou detê-lo, mas Alan avançou, declarando que independentemente do que ele pretendia, escapar era a principal prioridade deles. Evan gritou que magia de segundo círculo não seria suficiente para esta batalha. Então, todos os golems de pedra atacaram de uma vez. No caos, Alan ativou o anel e invocou o juramento de vínculo. O anel começou a brilhar intensamente, e em um piscar de olhos, o tempo parou, e Alan foi transportado para outro lugar. Uma voz profunda ecoou pelo vazio, proclamando: ó fragmento que herda a grande vontade de Niakula, enuncie as 2 restrições que você irá decretar. Alan percebeu que no jogo, esta parte havia sido exibida como uma janela de seleção. A voz agora estava se comunicando diretamente com ele. Esta era a recompensa por completar o labirinto, o juramento de vínculo. Como o nome sugere, era um artefato do tipo absorção que impunha restrições ao usuário em troca de poder. Ouvir a voz fez Alan sentir que este mundo era quase real. Ele começou sua declaração. A primeira restrição que ele pronunciou foi que, para todos os lançamentos de feitiços, os selos de mão da Babilônia seriam absolutamente obrigatórios. A voz perguntou o que ele buscava alcançar estabelecendo esta regra. Alan respondeu que desejava o poder de distorcer um pouco mais as leis do mundo. A voz reconheceu e concedeu isso. Alan fez outro selo de mão, e declarou a segunda restrição, que para todos os lançamentos de feitiços, apenas as palavras sagradas da Babilônia seriam usadas. A voz novamente o questionou sobre o que ele buscava com isso, e Alan respondeu que queria um poder maior para desafiar as leis do mundo. A voz ficou em silêncio. Preocupado, Alan se perguntou se havia cometido um erro. Ele até imitou o ícone da habilidade por segurança, escolhendo tanto os selos de mão quanto as palavras como restrições. Isso proporcionava o maior poder de ataque mágico possível. Ele havia dominado todos os selos de mão e encantamentos através de jogadas repetidas no jogo, então isso tinha que funcionar. Finalmente, a voz soou novamente, dizendo que sua escolha havia sido aceita. Ela o chamou de humano que se lembra dos gestos e mistérios de um Deus esquecido, expressando gratidão àquele que continua sua vontade. Alan se perguntou o que significava continuar sua vontade. Mas quando a luz do anel o envolveu, ele foi absorvido por seu corpo, sinalizando que a restrição havia sido ativada com sucesso. A voz soou uma última vez, declarando que estaria sempre o observando, o herdeiro da vontade. Momentos depois, Alan reapareceu na realidade onde os golems de pedra ainda se preparavam para atacar. Evan gritou um aviso, lembrando de que magia de segundo círculo não seria suficiente. Alan começou a formar um feitiço em suas mãos. A esfera de relâmpago que deveria brilhar intensamente permaneceu fraca mesmo depois de ele derramar toda sua mana nela. Não importava o quanto ele treinasse, este era o seu limite. Era hora de testar a restrição e o preço que ela exigia. Concentrando-se profundamente, Alan entoou um encantamento. Uma poderosa esfera de energia se formou entre suas mãos. O anel liberou uma aura ofuscante que se espalhou por toda parte. Técnica reversa, vermelho. Técnica direta, azul. Técnica imaginária, roxo. Após o súbito ataque da técnica imaginária roxo ser lançado pelo protagonista, Evan ficou em estado de choque, enquanto Alan apenas ficou lá calmamente, absorvendo a glória. Enquanto saíam do desfiladeiro, Evan virou-se para Alan, sua mente ainda girando com o que havia testemunhado. Ele perguntou se Alan esteve escondendo sua verdadeira força todo esse tempo. Em seus 15 anos como mercenário, ele nunca tinha visto nada parecido com aquilo. Ele questionou ceticamente se aquilo era realmente magia de segundo círculo. Alan confirmou que era. Evan ficou em silêncio, sem conseguir responder. Enquanto isso, dentro dos pensamentos de Alan, ele refletiu que nem mesmo ele sabia sobre isso. Ele se lembrou de que não era tão poderoso no jogo, se bem se lembrava. No sistema de batalha por turnos de Psychedelia, um feitiço só podia ser aprimorado usando um selo de mão ou um encantamento por turno. Ele pensou consigo mesmo, no entanto, desta vez, eu aprimorei a magia da corrente de relâmpagos com 4 encantamentos e selos de mão em um total de 5 turnos. Em outras palavras, eu simplesmente usei uma configuração mágica para um feitiço de relâmpago em larga escala. Mas além disso, devido às minhas restrições, eu tenho que usar selos de mão e encantamentos para toda a minha magia. Deve ter sido aprimorado repetidamente. Ainda assim, pensar que a magia do segundo círculo era tão excessiva, o resultado superou em muito minhas expectativas, surpreendendo-me também.
Exausto, Evan soltou um longo suspiro, finalmente aliviado por terem conseguido sair. Sentando-se no chão rochoso, ele murmurou que o desafio foi mais difícil do que lutar. Ele se perguntou, frustrado, quem no mundo projetaria um lugar tão cheio de tormento e exaustão. Alan pensou consigo mesmo que o labirinto dos sussurros tinha outro nome. Ele se espalhou pela comunidade através de configurações de mapas e guias compartilhados. As pessoas diziam que o labirinto de Palaon era o mesmo que o labirinto dos sussurros, uma área de farm de nível médio no jogo. De acordo com o diretor, o labirinto tinha um mestre chamado Palaon. Aparentemente, dizia-se que os jogadores podiam farmar infinitamente se ignorassem a recompensa, e em algum momento começou a ser chamado de Labirinto de Palaon. Alan murmurou que foi criado por alguém chamado Palaon. Evan, confuso e fraco, perguntou o que ele havia dito. Alan rapidamente se esquivou, puxando para cima e dizendo: "Eu disse, vamos voltar para o leste." Alan então elogiou seu trabalho nas últimas 3 semanas, e mencionou que havia algo que ele queria fazer quando voltassem. Evan perguntou o que era, comentando que Alan parecia mais diligente do que ele pensava. A noite caiu enquanto os dois continuavam seu caminho. Alan ainda apoiava o fraco Evan. Ele pensou consigo mesmo: se eu escolher um selo de mão que corresponda ao atributo do feitiço, seu poder aumentará. E se eu escolher o encantamento certo, suas propriedades serão aprimoradas. É assim que a mecânica do jogo deveria funcionar. Mas, ao contrário do jogo, onde o visual permanecia o mesmo e apenas os números aumentavam, desta vez eu realmente notei o feitiço mudando de forma a cada encantamento. Mesmo que minha reserva de mana seja patética, talvez eu consiga ver essas transformações porque sou excepcionalmente bom no controle de mana. Terei que testar isso quando minha mana se recuperar. De qualquer forma, é um alívio que tudo tenha dado certo. Após uma longa noite, os dois montaram em seus cavalos e começaram a jornada para casa. Não muito longe, escondida nas sombras, uma figura os observava em silêncio. Rina estava em cima de uma árvore alta, o luar refletido em seus olhos, fazendo-os brilhar suavemente. Ela desceu graciosamente e se moveu em direção ao desfiladeiro onde Alan e Evan estiveram antes. Ao chegar, ela notou inscrições estranhas gravadas na rocha do desfiladeiro. As letras brilhantes diziam: "A Era dos Deuses Exteriores Esquecidos, a escrita do Império de Alanef." Ela então notou outra inscrição que dizia: "Para meu amigo que será deixado para trás, do time do Palaon." A inscrição brilhou suavemente enquanto Rina colocava a mão na rocha. Ela percebeu algo profundo. Ela pensou consigo mesma: aquele que deteve a invasão das coisas sombrias, enquanto permaneceu vitorioso contra Al-Akulaka, o devorador de corações dos cidadãos. O imperador glorioso Palaon, o Grande, eu possuo todo esse conhecimento porque nasci com a biblioteca antiga após me ser confiado uma grande tarefa. Ela se lembrou de Alan dizendo a Evan que o labirinto foi criado por um cara chamado Palaon. Rina pensou consigo mesma: eu sabia que ele era especial porque a Rainha de Sangue o seguiu, algo que só se encontra na história. Mas eu não esperava que a Grande Lua fosse amiga de Palaon. Além disso, a frase, ele sussurra, nem sequer existe em nenhum lugar da biblioteca antiga. O que você é, afinal? Rina sorriu levemente, admitindo que tudo que a Lua de Sangue havia dito era verdade. Uma onda de culpa a atingiu ao admitir para si mesma que sentia vergonha por ter seguido ordens cegamente. Mas naquele momento, sua atitude mudou. Os olhos de Rina se voltaram para Dennis, percebendo sua chegada. Ela reconheceu sua presença e perguntou se ele havia obtido a informação. Dennis, em um galho de árvore, respondeu friamente que não. O homem de preto estava morto. Sua cabeça foi subitamente torcida no ar, acabando com sua vida instantaneamente. A expressão de Isabela tornou-se séria. Ela declarou que teria que relatar isso para o devido processamento. A lua brilhava fracamente enquanto eles partiam. A cena então muda para a casa do Conde de Ouro Preto. Júlia sentou-se calmamente tomando seu chá. Seus olhos se estreitaram um pouco ao observar que afinal, não era apenas um boato. Ela se lembrou de como o olhar dele era assustadoramente frio e indiferente. Seus olhos eram como um abismo. O pai dela então perguntou se ele realmente disse que ela era famosa. Júlia respondeu: sim, ele disse que a casa do Conde de Ouro Preto é poderosa e famosa. Então seus olhos escureceram quando ela disse: no entanto, ele me chamou de famosa, embora eu não participe de nenhuma atividade social. Não é interessante, pai? Você é o conde aqui. Júlia caminhou em direção ao seu pai, e com um sorriso sinistro, estalou os dedos, deixando seu pai inconsciente e transformando-o em um mero fantoche. Com um sorriso curioso, ela disse: ninguém saberá que transformei meu pai em um fantoche, para que eu possa agir como a verdadeira chefe da família. Como ele descobriu? Ela se lembrou do momento em que Enzo lhe disse que havia muitos olhos sobre eles no momento.
Ela ficou surpresa que Enzo tivesse notado os rastreadores que ela colocou nele. Naquele momento um servo entrou correndo, chamando sua atenção. Ele a chamou de Senhora Júlia, e disse-lhe urgentemente que ela deveria ir ver seu quarto. Ela o seguiu. Ao entrar encontrou o espião morto no chão. O servo explicou que o selo não havia sido ativado, o que significava que o espião não devia ter revelado nenhum segredo antes de morrer. Júlia estreitou os olhos e declarou que ele deve tê-lo colocado em seu quarto de propósito. Um leve sorriso se formou em seus lábios. Ela soltou uma risada suave, percebendo a profundidade da situação. Ela pensou em como eles descobriram isso. Ela cruzou os braços, irritada, e resmungou que ele havia identificado uma grande fraqueza dela no momento em que se conheceram. A cena agora muda para a mansão do Duque de Salvador, dentro de uma carruagem. Sofia parecia desanimada enquanto resmungava. Como esperado, ele não é alguém para ser subestimado, o figurão do submundo. Você tem os mesmos olhos frios que meu pai. O tipo de pessoa que eu nunca devo transformar em inimigo. Ele era meu último recurso, mas não aceitaria um acordo que resultasse em uma perda considerável. Como fui privada de todos os meus bens e poder por meus irmãos astutos, não tenho nada. Somos então apresentados ao filho mais velho, Rafael, a filha mais velha, Mariana, a segunda filha, Laura, e ao segundo filho, Pedro. Sofia desce da carruagem enquanto fica diante da mansão de seu duque. Ela lamentou: eu sobrevivi até agora usando o amor e a compaixão de meu pai, mas não sei o que fazer. No momento em que ela entrou na mansão, servos correram em sua direção em pânico, suas vozes tremendo. Eles gritaram, chamando por Senhora Sofia, seus rostos pálidos de medo. Eles lhe disseram que as senhoras Laura e Pedro tiraram as próprias vidas. O choque se espalhou pelo rosto de Sofia, seu corpo congelado em descrença. Seus pensamentos dispararam. Aquelas pessoas que prefeririam apunhalar a própria família, mas tiraram as próprias vidas. Isso não fazia sentido. O medo tomou conta de seu coração enquanto ela perguntava sobre Rafael e Mariana. Eles foram verificar, e para o choque de todos, os dois irmãos haviam atravessado seus corações com espadas. O corpo de Sofia tremeu enquanto o horror a consumia. Sua mente gritava em confusão, perguntando-se por que e como tal tragédia poderia ter ocorrido. Enquanto isso, do lado de fora da mansão de Salvador, Davi é visto saindo rapidamente, um leve sorriso brincando em seus lábios, enquanto ele murmura para si mesmo que os alvos foram eliminados com sucesso. Os servos gritavam e corriam em pânico enquanto a mente de Sofia se lembrava das palavras anteriores de Enzo, palavras que insinuavam que coisas boas aconteceriam em breve. Uma percepção a atingiu. O verdadeiro cérebro da família do conde, aquele que escondeu suas garras e esperou o momento oportuno para tomar o poder, finalmente fez sua jogada. Era exatamente isso que ele queria dizer. Agora ela havia se tornado a única herdeira da família do duque em uma única noite. Uma risada amarga escapou de seus lábios enquanto ela se perguntava com que tipo de monstro demoníaco ela havia feito um pacto. Mas ela sabia que não havia como voltar atrás. Aqueles que o traíram encontraram destinos terríveis. Havia muitos precedentes. Com determinação, ela disse a si mesma que deveria trilhar o caminho que escolheu, não importando o quão sombrio se tornasse. 2 meses depois, de volta à mansão de Copacabana, nosso protagonista recebe um presente do Duque de Salvador. Ao ver o presente, Gabriel ficou atordoado. Era uma garrafa de vinho Senan que valia uma pequena fortuna, custando milhares de reais por garrafa. Ele não podia acreditar que estava realmente segurando uma em suas mãos. Quando Enzo leu o bilhete dentro, ele ficou ainda mais surpreso ao ver que simplesmente dizia, com respeito, de Sofia de Salvador. Isso o deixou confuso, pois Sofia foi quem enviou este presente, não seu pai. De repente ele percebeu que não se tratava apenas de um nobre tentando estabelecer uma conexão, e ele não conseguia entender completamente. No fundo ele sentiu uma ponta de culpa por não ter conseguido ajudá-la naquela época. Ele rapidamente perguntou ao entregador se tinha certeza de que o presente era realmente para ele, e o homem assentiu, explicando que a própria duquesa o havia preparado e insistido para que ele o entregasse pessoalmente a ele. Foi quando a ficha caiu. Sofia havia se tornado oficialmente a Duquesa de Salvador, o que o surpreendeu completamente. Quanto a Sofia, ela refletiu sobre como os últimos 2 meses haviam passado rápido. Ela compartilhou que após o funeral de seu pai, ela assumiu o papel de duquesa após a cerimônia de sucessão. Olhando ao redor de seu escritório, ela se lembrou de como nem conseguia pôr os pés neste quarto naquela época. A perda de seus irmãos aconteceu de forma muito abrupta, mas ela nunca foi suspeita porque tinha um álibi sólido. Ela estava no baile. Ela lembrou que, durante esse tempo, seus irmãos estavam desmantelando sua organização secreta. E quando ela voltou para a mansão, sentiu-se completamente impotente. Mas agora ela percebeu que foi uma reviravolta surpreendente.
Sofia achava que Enzo havia escolhido o momento perfeito para eliminar seus irmãos, e até conseguiu criar um álibi para ela, o que a fez pensar que ele devia ter um QI extremamente alto para conceber tal plano. Para Sofia, parecia que Enzo fingiu desinteresse em ajudá-la para manter as aparências na festa daquela noite, enquanto na verdade estava ocupado limpando a bagunça nos bastidores. Ela se perguntou quantos passos à frente ele estava. Ela mencionou que nem sequer falou do funeral de seu pai com ele porque não queria sobrecarregá-lo. De qualquer forma, Sofia concluiu seus pensamentos concluindo que Enzo deve tê-la ajudado porque precisava de Salvador para alguma parte de seu grande plano. Ela reconheceu que, embora tenha conseguido unificar todas as organizações afiliadas de Salvador, ainda não seria suficiente para se igualar ao poder latente que Enzo possuía. Isso só poderia significar uma coisa: ele estava atrás de algo dela. Ela destacou que Enzo é o Conde de Copacabana, um grande jogador no submundo, que construiu seu poder e influência apenas através de negócios. No entanto, havia algo que ele não tinha, mas eu sim, e isso provavelmente era o prestígio de Salvador. Sofia também especulou que Enzo precisava do nome de Salvador para continuar a manipular o cenário político das sombras. Mas, por enquanto, ela decidiu se concentrar em suas próprias tarefas, sabendo que seu benfeitor certamente entraria em contato com ela em breve. Com isso, ela esperava que ele gostasse do pequeno presente de agradecimento. De volta ao nosso protagonista, o entregador foi embora, deixando-o ainda confuso sobre tudo o que estava acontecendo. Ele refletiu sobre como Sofia estava sendo ameaçada de morte, e agora ela era a duquesa. O protagonista sentiu que algo estava errado, e Gabriel se perguntou por que Enzo estava agindo assim novamente. Então avançamos no tempo alguns meses, apenas 5 anos antes do início da história original, e nosso garoto amadureceu bastante. Quando Gabriel se aproximou dele, ele o chamou de jovem mestre. Depois percebeu seu erro, e perguntou se deveria chamá-lo de conde. Enzo respondeu: bem, tecnicamente a cerimônia de sucessão ainda não aconteceu, mas acho que como está chegando, está tudo bem usar esse título. No fundo, nosso garoto começou a se sentir um pouco desanimado ao perceber que nunca teve a intenção de se tornar o conde em primeiro lugar. Seu plano original era bem simples. Primeiro, evitar a guerra de sucessão. Segundo, se estabelecer em Gramado. E finalmente embarcar em uma aventura gastronômica. Mas ele se animou ao pensar que, como já estava acostumado com o papel, poderia realmente aproveitar ao máximo ser um nobre, o que era verdade, pois o equilíbrio entre trabalho e lazer era muito melhor do que ele jamais imaginou. De qualquer forma, Gabriel entregou-lhe uma carta dizendo que era de Beatriz. Enquanto entravam, Enzo perguntou a Gabriel se ele havia encontrado algo sobre os assassinos que tiraram a vida de seu irmão Lucas, mas Gabriel admitiu que ainda não tinha pistas. No entanto, ele incentivou o protagonista a dar um pouco mais de tempo à guilda de informações, pois eles ainda estavam investigando. Gabriel então perguntou ao nosso garoto o que ele planejava fazer com essa informação, e brincou se ele estava planejando vingança. Enzo pensou consigo mesmo que as pequenas mudanças em relação ao jogo original eram provavelmente o efeito borboleta causado por suas ações. Então, ele disse a Gabriel que só queria estar preparado caso algo acontecesse. Gabriel brincou que ele soava como um verdadeiro conde dizendo isso, mas nosso garoto apenas suspirou. Ao abrir a carta de Beatriz, ele não pôde deixar de se perguntar o que ela tinha a compartilhar desta vez. Na carta, Beatriz o atualizou sobre a vida no orfanato, mencionando como todos estavam imersos em seus próprios hobbies. Ela destacou Tiago que, segundo ela, havia se tornado um especialista em manipulação de marionetes. Depois havia Camila, que gostava de jogar com seus amigos. E Isabela, que ainda gostava de ler livros silenciosamente, mas começou a criar objetos. E Davi, que encontrou alegria em cuidar de seu jardim. Ouvir tudo isso trouxe um sorriso ao seu rosto. Este ritual mensal de troca de cartas havia se tornado um hábito reconfortante. E cada mensagem aquecia seu coração um pouco mais. Embora nunca tivesse conhecido essas crianças pessoalmente, saber que estavam prosperando o enchia de alegria. Foi então que ele percebeu que, na verdade, não sabia a idade delas. Curioso, ele perguntou a Gabriel, que observou que elas estavam agora na idade em que poderiam sair para o mundo. Gabriel acrescentou que havia até crianças que deixavam o orfanato mais cedo. A maioria das crianças que ele pessoalmente ordenou que fossem resgatadas tinham mais ou menos essa idade. Isso surpreendeu Enzo. Ele não esperava que elas crescessem tão rápido. Ele até as imaginou como adultos voltando para agradecê-lo por tudo que ele fez. De repente ele percebeu que talvez fosse hora de deixá-las ir. Ouvindo isso, Gabriel se perguntou: você não manteve aquelas crianças frágeis juntas de propósito? Enzo respondeu: não há mais razão para mantê-las no orfanato. Elas cresceram bem, então agora tem que pensar no futuro delas. Enzo disse baixinho:
elas foram bem cuidadas, o que significa que não devem despertar como os pecados capitais, então agora elas conseguirão se virar sozinhas, certo? Gabriel concordou com a cabeça, admitindo que, como todas estavam saudáveis, fazia sentido deixá-las livres. Enzo lembrou que no jogo Psicodélia, cada batalha de chefe vinha com uma descrição vívida de seu passado através da narrativa. Beatriz tem talento para a fé. Tiago usa um talento para a espada. Isabela usa um talento para os estudos. Camila é uma guerreira nata. E Davi tem talento para ser um apóstolo. Enzo acreditava que se essas crianças utilizassem seus talentos adequadamente e nos campos certos, ficariam bem ao sair para o mundo, então decidiu escrever uma carta pessoal para cada uma. E em um momento de autoelogio ele pensou que seu plano era absolutamente brilhante. A propósito, ele pensou que também deveria preparar um presente especial para cada uma. Ele não pôde deixar de imaginar como as crianças ficariam felizes. Depois de passar o dia todo redigindo as cartas, ele finalmente terminou. Gabriel, cuja tarefa era fazer-lhe companhia, adormeceu, e assim que acordou correu para entregar as cartas. E nosso garoto acenou em despedida. O protagonista se perguntou se poderia obter algo em troca dessas crianças quando elas fizessem um nome para si no mundo. Ele concluiu seus pensamentos incentivando todas elas a lerem as cartas e se aventurarem pelo mundo. No entanto, ao contrário de suas intenções, as crianças levaram suas cartas com a máxima seriedade, como se tivessem recebido uma ordem direta de seu senhor. Com um semblante sério, Beatriz informou aos outros que suas ordens haviam chegado, acrescentando que o senhor havia preparado algo especial para cada um. Pessoal, parece que elas cresceram muito. De qualquer forma, ao verem os envelopes, suas reações foram bem diferentes. Tiago permaneceu frio e composto como sempre. Camila não conseguiu conter sua empolgação e começou a pular de alegria. E nos é mostrada a reação dos outros. Beatriz lembrou aos outros pecados capitais que antes de começarem a ler, todos deveriam reservar um momento para ler as cartas anteriores que ela havia recebido do mestre. Ela até mostrou a eles a primeira carta que ele lhe enviou, que era apenas uma saudação amigável reclamando de como seu irmão o usava como banco. Mas Beatriz interpretou de forma diferente, declarando que o protagonista estava, na verdade, dando um alvo para eliminar e pedindo que eles se reportassem. Ela então leu outra carta que dizia: "Sua resposta me agradou. Vamos trocar informações sobre o dia a dia e a saúde do orfanato a cada mês. Cuidem bem do lugar, vocês ficarão bem enquanto estiverem juntos." Beatriz então disse aos outros que foi assim que ele lhe confiou a Lua Azul, e que ele pessoalmente escolheu todos eles. Tiago observou que o protagonista fez isso para evitar qualquer vazamento de informações, e Beatriz confirmou isso, explicando que era por isso que todos precisavam aprender a decifrar suas ordens através das cartas e executá-las. Tiago então questionou se o protagonista estava preocupado com vazamentos. Não seria melhor se eles o visitassem pessoalmente ou usassem um dispositivo de comunicação mágico? Davi concordou, dizendo que Tiago tinha razão, pois as cartas eram as mais arriscadas quando se tratava de vazamento de informações. Mas Beatriz, com um olhar frio, lembrou-lhes que nunca deveriam questionar a vontade do grande mestre. Tudo o que precisavam fazer era seguir as ordens. Tiago sentiu-se um pouco intimidado pela fé fria e inabalável dela, e garantiu a Beatriz que ele entendia. Enquanto isso, Camila, por outro lado, estava simplesmente feliz por receber uma carta. Ela encorajou os outros a lerem as suas também, e enquanto cada um abria sua respectiva carta, eles interpretavam as mensagens de suas próprias maneiras únicas. Tiago informou que sua ordem era ir para o Rio de Janeiro, a nação dos cavaleiros, enquanto Camila mencionou que deveria ir para o Pantanal, localizado no meio do deserto. Davi disse que iria para Florianópolis, a cidade do entretenimento. E Isabela foi designada para Manaus, a cidade labiríntica. E depois havia Beatriz, que, em modo yandere total, disse que iria para a nação sagrada de Aparecida. Beatriz então perguntou se todos sabiam o que deveriam fazer ao chegar. Tiago admitiu que não tinha certeza do porquê, mas sua ordem era se tornar um cavaleiro. Camila garantiu a todos que também lhes foi dito para não se preocuparem, pois o financiamento continuaria. Isabela interveio dizendo que o mestre havia revelado a localização dos presentes. E Davi acrescentou que, quaisquer que fossem esses presentes, eles descobririam quando chegassem lá. Beatriz elogiou a todos, e os lembrou de ter em mente uma coisa importante: a menos que o grande mestre dissesse primeiro, eles nunca deveriam mencionar o nome Lua Azul. E assim, todos os pecados capitais deixaram o orfanato, prontos para embarcar em suas respectivas missões. 3 meses depois, na mesa do nosso protagonista, ele estava imerso em algumas pesquisas sobre magia. Enquanto folheava os livros em busca de informações, ele percebeu, assim como temia,
Não havia nada de novo sobre as mudanças na magia e seus estágios. Isso significava que ele teria que descobrir tudo por conta própria. Olhando para Gabriel, que estava por perto, ele perguntou como estava a busca pelo assassino de seu irmão Lucas. Gabriel respondeu que a Guilda de Informações ainda não havia descoberto nada, deixando nosso protagonista perdido em pensamentos. Ele não conseguia se livrar da sensação de que o efeito borboleta havia saído do controle. Afinal, ele salvou os 5 pecados capitais. E até mesmo Sofia, que deveria ter morrido há muito tempo, não só estava viva mas também se tornou a duquesa, e ela estava expandindo sua influência no submundo a um ritmo assustador. Ele então instruiu Gabriel a interromper a investigação sobre o assassino de seu irmão. Quando Gabriel perguntou se ele tinha certeza disso, o protagonista refletiu que às vezes a ignorância é uma bênção. No mundo do jogo, parecia que nada podia escapar da rede da Guilda de Informações. Mas esta situação parecia estranha. Ele temia que esse tipo de coisa pudesse levar a mortes imprevistas e sem sentido. Ele finalmente racionalizou que, desde que não interferisse na organização que matou seu irmão, eles não representariam uma ameaça para ele. Não havia razão para eles atacarem, a menos que ele se aproximasse deles primeiro, e ele não tinha planos de fazer isso. Então, ele disse a Gabriel que não havia sentido em continuar a busca, e Gabriel concordou com a cabeça, dizendo que informaria a Guilda de Informações para interromper a investigação. Mudando de assunto, Gabriel compartilhou algumas notícias. Parece que Tiago acabou de ser nomeado cavaleiro no Rio de Janeiro. Nosso garoto, totalmente ciente de que isso aconteceria, simplesmente descartou. Oh, que legal! Avançamos 3 meses, e Gabriel tem mais atualizações. Tiago parece ter formado uma ordem de cavaleiros completa, mas, mais uma vez, nosso garoto deu de ombros, apenas comentando sobre o talento de Tiago. Ele então perguntou se isso significava que Tiago havia atingido pelo menos o nível de mestre de espada. As habilidades de esgrima são divididas em 3 níveis: espadachim, mestre de espada e santo da espada. Nosso garoto pensou que não fazia muito tempo desde que Tiago foi nomeado cavaleiro. Mas Gabriel observou que todos estavam comentando sobre isso, declarando que o mundo veria o 5º mestre cavaleiro em 10 anos. Curioso, nosso garoto perguntou se eram eles os chamados espadas do Rio de Janeiro. Gabriel confirmou que sim. Ouvindo isso, nosso garoto não pôde deixar de sentir um orgulho crescente. 6 meses depois, um ano inteiro se passou desde que os 5 pecados capitais deixaram o orfanato, e agora nosso garoto está se acostumando com suas responsabilidades como conde. De repente, Gabriel o chama com mais notícias. Tiago se tornou um mestre de espada, tornando-se oficialmente o 5º mestre cavaleiro do reino. Nosso garoto, chocado, deixou cair a caneta de surpresa. Ele lembrou a Gabriel que apenas um santo da espada poderia alcançar o título de mestre cavaleiro. O santo da espada de Psicodélia era um super-humano que havia superado a aura da espada e desbloqueado uma habilidade única, chamada habilidade derivada. Ele insistiu com Gabriel novamente, perguntando se ele tinha certeza de que Tiago realmente havia se tornado um santo da espada. Gabriel esclareceu que, para ser exato, Tiago estava prestes a se tornar um. Ele apenas ainda não havia desenvolvido sua habilidade derivada. No entanto, o reino já lhe concedeu o título de mestre cavaleiro. E, para completar, ele venceu um duelo contra a 4ª espada. Gabriel acrescentou que o Rio de Janeiro havia perdido um mestre cavaleiro para os bárbaros do norte. Enzo lembrou que eles estavam em guerra há mais de 10 anos. Gabriel então disse que levaria cerca de 15 anos para despertar e controlar a aura, e a habilidade derivada poderia levar décadas. Nosso garoto então disse baixinho que o primeiro espadachim Arthur tinha apenas 32 anos quando se tornou o mais jovem mestre cavaleiro da história. E tudo isso aconteceu durante o ato 3 da história principal. Arthur era extremamente poderoso. Mesmo com seu talento natural, ele levou mais de 20 anos para atingir esse nível. Agora Tiago, uma criança sem conhecimento de esgrima, já era um mestre cavaleiro. Nosso garoto pensou que, se Tiago estivesse apenas esperando por sua habilidade derivada, isso basicamente significava que ele poderia superar Arthur em breve. Enzo então disse que talvez pudesse obter alguns benefícios dele, e Gabriel, como de costume, apenas assentiu como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mas nosso garoto rapidamente descartou a ideia, dizendo que não poderia fazer isso. Assim, Gabriel mudou de tom novamente, concordando com suas palavras. O protagonista sentiu como se Beatriz fosse a única que realmente se importava com ele. 1 ano se passou, e as únicas cartas que ele recebeu foram dela. Mesmo enquanto viajava pela nação sagrada, Beatriz ainda lhe enviava atualizações sobre os outros pecados capitais, o que mostrava que eles ainda mantinham contato. No entanto, ele não pôde deixar de se sentir um pouco desapontado que essas crianças, embora nunca tivessem visto seu rosto,
deveriam pelo menos agradecê-lo pelos presentes que ele preparou para elas naquela época. Ele se sentiu um pouco triste, mas deu um tapa no próprio rosto para se recompor. Ele disse a si mesmo: devo ser grato por eles não terem despertado como os 5 pecados capitais e destruído o reino. Ele resmungou que enquanto as crianças estivessem vivendo e comendo bem, isso era suficiente. A cena agora muda para Brasília, a capital do Rio de Janeiro. Distrito Central, área residencial da alta nobreza, a grande mansão onde reside a Ordem dos Cavaleiros do Eclipse. Enquanto os cavaleiros realizavam seus exercícios de treinamento diários, Tiago observava de cima. Ficamos sabendo então que Tiago Macallian é agora o comandante da Ordem dos Cavaleiros do Eclipse, o mais jovem mestre cavaleiro. Naquele momento, uma mulher olhou para cima e o viu observando-a da janela. Ela acenou alegremente e o chamou de irmão. Ao ver isso, um sorriso se espalhou por seu rosto. Ele então rapidamente tossiu e tentou parecer sério. Ele disse baixinho: mesmo depois de 1 ano, ainda sinto vergonha de pensar naquela época. Quando Tiago perdeu tudo para as criaturas das trevas, ele foi separado de sua irmã, que ele pensou ter perdido para sempre. Essa experiência o encheu de uma ira e ódio incontroláveis. Foi durante esse período sombrio que Enzo o salvou. Tiago explicou que ser simplesmente salvo não foi suficiente para que ele jurasse lealdade imediatamente. Mas quando Beatriz lhe prometeu uma chance de vingança, ele decidiu seguir ordens sob a lua azul, o que o levou por inúmeras missões perigosas e treinamento rigoroso. Olhando para trás, Tiago admitiu que não se importava muito com seu próprio bem-estar. Por anos, ele realizou missões que estabeleceriam as bases para a guerra contra as forças das trevas. Eventualmente ele recebeu sua primeira ordem pessoal, mas, para ser honesto, ele se sentiu um pouco cético em relação a ela, especialmente com a carta. Na carta, Enzo o instruiu a ir a uma pequena pousada no sul do Rio de Janeiro, mencionando que havia deixado um presente para ele lá. Na época, Tiago não estava particularmente animado com o presente. No entanto, quando entrou naquela pousada, ficou completamente atordoado. Dentro da carta inesperada do nosso protagonista havia algo verdadeiramente precioso. O presente era sua família muito perdida, sua irmã mais nova que ele pensou ter perdido para sempre. Enquanto abraçava sua irmã, Tiago percebeu que este era um presente mais precioso que sua própria vida. Tiago abraçou sua irmã com força, sua voz tremendo enquanto tentava falar em meio às lágrimas. A irmã que ele acreditava estar morta estava viva. Dominado pela dor e pelo alívio, ele olhou para ela e perguntou o que havia acontecido depois que foram separados. Alice também chorou enquanto segurava a mão do irmão, dando um leve sorriso reconfortante enquanto ele enxugava suas lágrimas. Um momento depois, eles se sentaram juntos com xícaras de chá. Depois que ela se acalmou, começou a explicar. Depois que aquelas pessoas a levaram, ela foi trancada na escuridão por muito tempo. As memórias voltaram vivas enquanto ela contava. Ela descreveu estar trancada em uma gaiola escura, esperando o momento em que seria levada para ser morta. Quando chegou a sua vez, alguém assustadoramente forte apareceu. A pessoa pegou sua mão e a puxou para a luz, permitindo que ela escapasse e sobrevivesse. Anos depois, quando ela estava prestes a ser vendida para um mercador de escravos, outra figura poderosa a protegeu. Uma lâmina cortou seus agressores, salvando-a pela segunda vez. A pessoa era um mercenário chamado Gabriel. Alice explicou que após esses eventos, ela recebeu remédios preciosos de um patrocinador. Ela mostrou a carta que havia recebido de Enzo. A carta dizia: "Não se preocupe, continuarei a enviar apoio. Sob o nome de Copacabana, você está segura. Não se preocupe mais com seu irmão." Alice corou e declarou que ele era a pessoa a quem ela era verdadeiramente grata. Tiago, no entanto, ficou chocado. A incredulidade se espalhou por seu rosto enquanto ele sussurrava que a lua azul a estava protegendo sob seu próprio nome. Ele não conseguia entender como a lua azul sabia de sua situação. Ele nunca havia falado sobre sua família com ninguém, e até mesmo Beatriz apenas presumiu que ele havia sido atacado pelo Sol Negro. Ele agarrou seus ombros enquanto se perguntava como ele sabia. Ao mesmo tempo, memórias passaram pela mente de Tiago, momentos envolvendo Beatriz onde ela o avisava que a lua azul sabia de tudo. A confusão e a dúvida o puxaram como fios, juntando-se para formar um único quadro. Tudo de repente se encaixou. Ele tentou entender a ansiedade que Beatriz exibia sempre que falava sobre a lua azul. A ansiedade em sua voz, e seu lembrete repetido de que uma espada nunca deveria agir por conta própria sem seu mestre. Tiago então percebeu que o tolo era ele. A lua azul sabia de tudo, e havia deixado pistas para a criança que foi forçada a sobreviver sozinha. Uma única lágrima escorreu por seu rosto quando essa verdade finalmente o atingiu. Alice o tirou de seus pensamentos chamando-o de irmão. Com um sorriso, ele gentilmente afagou sua cabeça enquanto dizia baixinho: "Embora, como sua espada, eu tenha agido por conta própria,
você deve ter sido magnânimo o suficiente para ignorar isso. Para alguém como eu, que estava imerso em nada além de vingança e ódio contra o Sol Negro, a sobrevivência da minha família é um presente imensurável. Tiago olhou para sua irmã. Sua expressão alegre carregava a felicidade de uma reunião de irmãos, tudo graças à lua azul. Tiago lembrou-se das palavras de Beatriz, de que ele também entenderia por que ela o seguia. Tiago, com determinação, pensou: não é apenas fanatismo cego ou fé cega, devo retribuir a ele. Minha missão é me tornar o auge do Rio de Janeiro, um santo da espada, e estabelecer uma guarda real composta pelos maiores espadachins. Algum tempo depois, Tiago estava em uma varanda, observando a lua. Um cavaleiro se aproximou e informou que a hora havia chegado. Tiago se adiantou e olhou para a ordem de cavaleiros reunida. Ele declarou que esta expedição se tornaria a primeira posição para o eclipse. As dificuldades não significavam nada para ele. Ele agarrou sua espada hipnotizante, porém assustadora, e declarou que esperava pelo dia em que pudesse expressar sua gratidão à lua azul, junto com uma retribuição que o agradasse. Naquele momento, o céu escureceu, um eclipse ocorreu, envolvendo o mundo em um estranho crepúsculo enquanto Tiago dizia a seus cavaleiros para se provarem sob a lua. E assim, a legião de cavaleiros do eclipse partiu em uma expedição para lutar contra os bárbaros e conquistar a vitória. Obrigado por assistir. Se você gostou e quer ver mais, não se esqueça de se inscrever e deixar um comentário.